Senhor, queremos te louvar por esta noite, queremos te louvar pela liberdade de poder entrar na tua presença, como acabamos de cantar, colocar diante de ti, ó Pai, as nossas necessidades, narrar a ti as nossas dificuldades. E agora, Pai, rogamos para que o Santo Espírito tenha liberdade de ministrar os nossos corações a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essas últimas 2 semanas, nós convivemos com os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a mensagem de hoje, ao Dia dos Pais, tem como título Pai Olímpico. Então, se você é atleta, vocês perceberam que não há necessidade de ter um corpo atlético, né? Alguns esportes, pelo contrário, quanto maior for a pessoa, mais forte for, mais probabilidade ela tem de vencer e ganhar uma medalha. Então eu gostaria nessa noite de meditar sobre esse tema. Toda vez que tem Jogos Olímpicos, que é a cada 4 anos, os Jogos Olímpicos fazem lembrar várias coisas. Uma delas é que nós somos especialistas em todas as modalidades de esporte. Mesmo aquelas que nós só ouvimos falar, de 4 em 4 anos, por exemplo. Passamos todos os anos chamando ping-pong de ping-pong, e aí nas Olimpíadas chamamos de tênis de mesa. Ginástica rítmica. A menina que deixou cair o bastão lá, a massa, o bambolê, o nome que tem, você viu ela falando aqui, como se nós conhecêssemos profundamente aquele esporte. Outra coisa que falamos nessa época é que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores, né? É uma brincadeira que a gente faz. É lógico que a medalha de prata tem tanto valor quanto a de ouro. Conquistar uma medalha não é fácil, mas as pessoas brincam, segundo lugar é o primeiro dos perdedores. E, como eu falei, todos os esportistas devem receber as nossas contrações, eles ficam marcados na história. E por último, é que pelo menos eu, particularmente sou lembrado de uma frase de uma sábia senhora que sempre dizia em tempos de Olimpíadas: brasileiro é tudo assim, é sempre assim, vai bem até o final, mas daí perde. Então Esmeralda falava assim, às vezes que, não sei qual foi qual o jogo olímpico, foi em ocasião em 88, então deve ter sido de 90, né? Não sei onde foi, acho que foi em Seul. E o jogo da final do futebol era cedinho. E eu estava assistindo, acho que era sair um pouco mais cedo para ver, depois ia trabalhar, se não me engano foi dia de semana. E quem conheceu ela vibrava bastante com o esporte, futebol, mas quando o Brasil perdia, é sempre assim, vai bem até o final, depois perde mesmo, né? E eu brinquei muito nesses Jogos Olímpicos, eu brinquei muito em casa, a respeito desse assunto. Me lembrei dessa frase várias vezes durante os jogos. Mas, hoje, com o encerramento dos Jogos Olímpicos, eu quero pegar o gancho dele para trazer uma mensagem para os nossos dias, para os dias dos pais, fazendo a seguinte pergunta: que tipo de medalha seu pai merece? Ou, que tipo de medalha você, como pai, merece? Seu pai é ouro, prata ou bronze? Ou você, pai, se considera um pai ouro, prata ou bronze? E eu busquei na Bíblia 3 personagens bem conhecidos nossos, para nós meditarmos essa noite. E personagens que foram pais, que se eu fosse medalhá-los, eu os medalharia assim. Josué, medalha de ouro. Afinal, ele não apenas declarou, mas firmou um compromisso dele e sua casa servir ao Senhor, como acabamos de ler aqui no capítulo 24. Jacó, eu dei uma medalha de prata. Ele privilegiou o filho em detrimento dos outros. Nós vamos ver lá em Gênesis 37. E Davi, a medalha de bronze. Embora um homem segundo o coração de Deus, um grande rei para Israel,
falhou na função de pai. 2 Samuel capítulo 13 e 14. É uma meditação que eu gostaria de dedicar o tempo com os irmãos a respeito. Esses homens aqui, eles não foram desqualificados, pelo contrário. Tanto Josué, Jacó e Davi foram homens que honraram o Senhor em outras áreas, mas Davi, todos nós sabemos as consequências do seu pecado. Mas algumas atitudes deles nos fazem pensar a respeito das nossas atitudes como pais. Vamos começar então com Josué, medalha de ouro. Josué, ele não apenas declarou servir ao Senhor em sua casa, não apenas declarou servir ao Senhor com sua casa, ele fez uma aliança com o Senhor. Muitas vezes, as pessoas tomadas de emoção, elas fazem uma declaração, fazem um propósito: eu vou fazer isso, a partir de hoje eu vou ser assim, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou agir de maneira diferente, mas logo se esfria e abandonam aquele compromisso. Josué, ao contrário, depois de declarar seu compromisso de servir ao Senhor com sua casa, ele fez uma aliança. Olha o capítulo 24, versículo 25. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, ele a pôs por estatuto direto de Siquém. E aí, continuando no versículo 26, quando ele então escreveu essas palavras no livro da lei, e ele selou essas palavras, esse compromisso não apenas dele, como do povo. Embora José tenha feito essa aliança com Deus, quando estava próximo à sua morte, sabemos que ele foi em vida. Josué, ele não apenas ali no final da vida, talvez com remorso, resolveu talvez ganhar alguns pontos com Deus e selou essa aliança com o povo. E aqui eu e minha casa, não necessariamente a família de Josué, mas todo o povo de Israel. Mas Josué, ele não declarou isso antes de morrer como forma de ter simpatia com Deus, ou redimir de uma vida de falhas e fracassos. Pelo contrário, Josué havia liderado o povo de Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos, estabeleceu um território que Deus prometera aos patriarcas. Josué é conhecido como um grande comandante, aonde ele então pôde concretizar aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel. Josué foi um homem forte, um homem corajoso, convocado pelo Senhor para expandir o território de Israel, bem como proclamar a sua palavra. Temos aí no capítulo 1 de Josué, né? Versículos, nós vamos começar no versículo 2. Versículo 1, o Senhor começa a falar com Josué. No versículo 2 diz que informou, aquele que Josué sabia, seu servo morreu. E aí então ele começa a falar com Josué. Dispõe-te, vai agora, passa esse Jordão, versículo 2, capítulo 1, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometia a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí o conselho de Deus: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob o juramento prometido a teu pai. Então, somente ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo tudo que a lei do servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, é comigo.
contigo para onde quer que andares. Então, Josué, ele recebeu a promessa de Deus, que Deus estaria com ele, e ele então foi, desde quando assumiu a liderança do povo de Israel, ele foi exortado por Deus, e ele fez isso. Ele proclamou, ele fez o povo lembrar da palavra de Deus. Você, como pai, tem feito isso? Você tem expandido o seu patrimônio, e aqui deixando para os seus filhos algo do qual eles possam herdar, ou dar a eles condições e mesmo incentivá-los ao estudo para que eles tenham um pouco mais do que você adquiriu ao longo da sua jornada? Muitos pais não tiveram a oportunidade de estudar. Nem todos os pais conseguiram erguer um bom patrimônio. Com muito esforço, adquiriram uma pequena casa. Mas à medida que seus filhos foram crescendo, ele pôde oferecer a eles a oportunidade de estudo, aquela oportunidade que ele, como pai, não teve, ele pôde dar aos seus filhos. Ele auxiliou naquilo que podia dentro das suas possibilidades. E se por acaso, se for o caso de um filho não ser muito chegado aos estudos, né? Não ser um filho preguiçoso dos estudos, muitos desses pais que não tiveram estudo, eles incentivaram os seus filhos a adquirir instrução para o seu próprio bem. E assim como Josué, à medida que o povo de Israel avançava em possuir novos territórios, esse pai se preocupa também com a instrução da palavra de Deus, não apenas incentivá-lo a prosperar e progredir na vida financeira. Olha, filho, estuda para que você seja um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro ou outra profissão qualquer, mas estude, mas não se afaste da palavra de Deus. Um bom pai é aquele que incentiva o filho a progredir na vida material, mas também se cuida para que seu filho não abandone a palavra de Deus. Deus deu a ordem a Josué para que ele levasse o povo a continuar lembrando da palavra de Deus. Josué, Deus ordenou a ele e falou para ele não cessar de falar desse livro ao povo, para que ele pudesse meditar ele mesmo, e ele também fizesse o povo lembrar dessas palavras. Muitas vezes os pais, na preocupação de ver o filho se dar bem na vida, esquecem da vida espiritual dos seus filhos. Acham que isso não tem tanta importância. Não, lá na frente ele vai ver e ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas nós devemos, como pai, ter a preocupação, como um sacerdote do lar, fazer com que os filhos valorizem a palavra de Deus. Um pai medalha de ouro é aquele que proporcionará condições dos filhos evoluírem materialmente, mas também espiritualmente. No caso de Josué, como eu disse, o contexto envolvia não apenas a sua família, mas toda a casa de Israel. Nós vimos aqui no capítulo que lemos essa noite, ele fazendo o povo ter um compromisso com Deus, lançando fora os seus ídolos, lançando fora os seus deuses e selando um compromisso com Deus. Um pai medalha de ouro, ele não apenas vai incentivar os filhos a agirem assim, mas vai dar um exemplo para os seus filhos. Ele vai fazer com que os filhos percebam que ele, como pai, teme ao Senhor, ame a palavra, tem uma vida de oração dedicada, está sempre desejoso em ter comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor e também aos irmãos da igreja. Muitos pais que estão aqui cresceram na igreja, casaram, têm seus filhos na igreja, mas nós não podemos descuidar, mas incentivá-los a continuar no caminho do Senhor. E esses filhos, quando assumirem também as suas responsabilidades, como maridos, como pais,
deve continuar a promover o amor pela palavra de Deus. O que nós devemos fazer é promover uma integração entre eles e a igreja. Infelizmente, muitos que foram criados no caminho do Senhor se afastaram do caminho do Senhor, abandonaram. E muitos pais não se preocuparam com isso. Mas nós devemos cuidar e preocupar com o bem-estar espiritual dos nossos filhos. Devemos lembrar que a infância é a fase mais importante para a formação do caráter e convicções da criança. Eu não tenho mais filho, criança. Eu não consigo mais formar o caráter e a convicção, as convicções do Pedro. Ele já tem as convicções dele, já tem o caráter dele. Mas eu posso orientá-lo, eu posso adverti-lo. Essa é a função do pai. Mesmo depois de casado, os pais devem ainda, quando é necessário for, orientar, aconselhar, mostrar. E como eu disse, talvez pelo exemplo, pela prática diária, esses filhos vão seguir nos mesmos caminhos. Mas se ele não vê o pai fazendo aquilo que pede para ele, filho, vai para a igreja. Você não vai? Não, hoje não. Hoje não vou porque hoje tem um programa de televisão que eu quero assistir. Filho, lê a Bíblia. O senhor lê a Bíblia, pai? Não tem tempo. Então não adianta. Se o pai não der o exemplo, o filho não vai seguir o mesmo caminho. Eu lembro que tinha uma charge bem antiga, em que um pai estava com um cigarro na mão e falando, o filho pegou um cigarro e o pai falando, não fume essa porcaria, que isso vai te matar. Mas ele fumando. Ele disse, acha que o filho vai prestar atenção nisso? Então quando o pai fala para o filho, vai para a igreja, você vai, pai? Não vou. Por que eu tenho que ir? Um pai medalha de ouro, ele vai se preocupar em incutir no coração da criança, aquilo que nós temos em Deuteronômio 6, a palavra de Deus. Se você pretende, ou se você acha que vai formar o caráter do seu filho, sua filha, na adolescência, não dizer nem na fase adulta, já na adolescência, você já perdeu a oportunidade do tempo de formar o caráter, porque é na infância que essas crianças, nossos filhos, vão criar o caráter, vão criar amor pela palavra de Deus, vão desejar, assim como ele vê o nosso exemplo, seguir pelo mesmo caminho. Se você é ou vai ser pai, pense em fazer, em trazer seus filhos aos cultos, né? Talvez seu filho já seja até grande, mas incentive ele, olha, como é que está? Vamos para a igreja. E ore por ele, interceda por ele. Busque apresentar na presença de Deus. Talvez no passado você não teve essa visão, entendimento que deveria agir assim, mas faça isso agora, porque pela graça e misericórdia do Senhor, ele ainda pode ser restaurado a comunhão com Deus. Mas se você vai ter o seu filho, já planeje, já procure criar o filho no caminho do Senhor. Dar a ele a possibilidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo isso, você será um pai de medalha de ouro, no quesito pai, né? Mas, assim como nas Olimpíadas existem várias modalidades, na vida de um pai, de um homem, existem outras modalidades. Ele pode ser um pai medalha de ouro na criação do filho, mas pode ser um medalha de prata ou bronze em outras áreas da sua vida, ou mesmo nenhuma medalha, né? Mas a preocupação aqui é com a sua influência na criação do seu filho na palavra de Deus. Assim como Josué se comprometeu, ele e a casa dele servir ao Senhor, nós devemos, como pai, também ter esse compromisso de servir ao Senhor. Dedica tempo à leitura, à oração. Tenha disposição em vir à igreja junto com a família
para em comunhão louvar a Deus. Eu sempre falo, nós não chegamos aqui para buscarmos um entretenimento, para assistir um culto agradável, mas nós chegamos aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus. Talvez um vai chegar aqui e com esse propósito vai louvar e adorar a Deus e vai achar o culto uma bênção, porque o propósito dele era esse. Um outro vai achar o culto chato, não teve nada que me atraiu, porque ele foi lá para querer alguma coisa para ele. E nós, quando nos reunimos como igreja, nós chegamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos entregando a Deus a nossa adoração. E Deus, na sua graça e misericórdia, nos abençoa também. Mas aquelas pessoas que acham que a igreja é o lugar onde vai lá para receber algo para si, se enganam. Nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus em comunidade da fé. Como eu disse, Deus ainda nos abençoa e recebemos de fato dele bênçãos no culto. Mas o princípio do culto é adoração a Deus. Eu já vi muitos crentes falar: eu vou em tal igreja para buscar a palavra. Que palavra você vai buscar numa igreja que você não pode encontrar na palavra de Deus? E que você, na sua casa. Então, durante a semana, você se alimenta com a palavra de Deus e no fim de semana você vem na igreja para adorar e louvar a Deus. Você vem na igreja para colocar diante dele um coração agradecido pelas bênçãos que Deus tem derramado em sua vida. Por isso chama culto. Nós estamos aqui para cultuar. Diferente da escola dominical, quando você vem para aprender a palavra de Deus, onde você então se alimenta da palavra de Deus. Então o pai medalha de ouro, ele vai se comprometer em servir ao Senhor junto com a família. Agora Jacó, eu dei medalha de prata. A história de Jacó é bem conhecida. Nós falamos dela recentemente, quando pregamos sobre Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas sabemos que Jacó, o amor pelo filho mais novo, vamos ver lá, Gênesis 37. Gênesis 37, versículos 5 a 11. Vamos ler do versículo 1 até o 11. Habitou Jacó na terra da peregrinação, seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-o e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois dizia: rogo-vos ouvir o sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes, rodeados a mim, se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste, acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, sabemos que Josué amava o filho caçula, como lemos aqui, o filho da velhice, José. E nós sabemos muito bem o perigo que é dar preferência a um filho do que a outro filho. Ou, no caso aqui, a outros filhos, né? Na verdade, Josué seguiu os passos de Josué. Desculpa, eu estou falando de Josué, Jacó, né? Jacó seguiu os passos
no seu país lá. Porque Isaac também agiu dessa forma. Isaac amava mais a Esaú. Lá em Gênesis 25, versículo 28, nós vemos isso, né? Isaac amava a Esaú porque saboreava na caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, essa seleção, eu gosto mais desse meu filho do que do outro, ela é muito perigosa. Esse tipo de preferência cria rivalidade entre os irmãos. Um bom pai deve amar os filhos de igual modo. Às vezes, de fato, um filho se destaca mais do que o outro, ou do que os outros, mas isso não deve ser motivo de amá-lo mais ou preferir em detrimento dos outros. Às vezes, o pai gosta mais da filha porque ela é a princesinha da casa e o filho fica jogado de lado. Ou ao contrário, o filho é o companheiro e a filha fica no canto. De igual modo, é ruim quando o pai compara um filho com o outro, muitas vezes elogiando um e diminuindo o outro. Né? Falando, tá vendo teu irmão é inteligente, mas você é burro. Isso vai minando toda a autoestima da criança. No caso de Jacó, ele até repreendeu José, que contou a história que tiveram, né? Os peixes e depois, especialmente, da lua e estrela, da lua, o sol e as estrelas se inclinando diante dele. Note que os irmãos ficaram com ciúmes. Jacó, porém, como acabamos de ler, ponderava essas coisas consigo mesmo. E por essa razão eu vou dar uma medalha de prata a Jacó. Embora era plano soberano de Deus e José declarou isso, né? No final da história toda, ele declarou isso. O mal que intentasse, Deus converteu em bem, Gênesis 50, 20. Por toda a história contada, né? Os irmãos que não conhecem a história, começa a ler a partir do capítulo 37 e você vai conhecer toda a história de José, quando ele é vendido como escravo e serve no Egito, e toda a história se desenrola até que ele salva a sua família da fome. Mas nós não devemos, sabemos que Deus tinha um propósito por trás de tudo isso, mas nós devemos tomar cuidado para não escolher um filho em detrimento de outro. Serve de lição para nós não apenas amar todos os filhos de igual modo, mas também corrigi-los quando necessário. No caso aqui, Jacó apenas considerava tais coisas consigo. Não sei se ele chegou uma hora e falou com o filho: filho, não fica bem fazer isso. Olha, os teus irmãos ficam com raiva de você. Né? Nós somos todos iguais. Mas não, ele era o filho caçula, o filho da velhice. E aí então ele criou essa inimizade com os irmãos. Ao invés de irmãos serem unidos, já tem um grande problema que Jacó tinha filho com 4 mulheres, né? E aí já criou um problema. Todos tinham o mesmo pai, mas de mãe diferente. E às vezes há uma certa disputa ali. E agora então, José, sendo filho caçula, Jacó amava mais do que os outros irmãos. E isso trouxe esse problema sério entre ele e seus irmãos. Nós, como pai, não devemos fazer isso. Devemos amar, devemos incentivar. Talvez aquele filho ele é mais devagar do que o outro, mas nós devemos incentivá-lo. Um dos quadros que estava ali não sei quantos leram os cartazes que foram colocados ali, um deles dizia isso: faça o seu melhor, faça aquilo que você sabe fazer, e elogie, né, aquele trabalho que foi executado. Não compare com o outro: o seu irmão ficou melhor, mas olha, bacana, bonito, mas você pode melhorar isso aqui, mexendo aqui, fazendo ali, incentivá-lo a continuar. Eu conheço algumas famílias que tiveram esse problema, em que o pai gostava mais de um filho do que do outro. E não teve problema entre os irmãos, mas teve problema entre o marido e a esposa. Os irmãos até que eram unidos,
são unidos. Mas os pais não. Houve disputa e até separação por causa disso. Então nós, como pai, devemos cuidar, tratar todos os filhos de igual modo. Aquela história, né? Quando um filho apronta, joga a culpa no outro, então o pai fala que, já que não dá para saber quem é o culpado, apanha os dois. Né? E aí o que apronta começa a risada, né? Você apanhou também, então foi você, né? Aí ele castiga aqui, já viu isso? Os dois brigaram, quem foi? Você, foi você, foi você, vai apanhar os dois. Aí o que aprontou, vai apanhar também. Então foi você que corrige. É lógico, tem que ter, né, o cuidado de ser justo também. Mas nós devemos, como pai, acima de tudo, buscar o tratamento igual com os nossos filhos. Medalha de bronze vai para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos isso em 1 Samuel 13, 14, repetido também em Atos 13, 33. E isso sempre me instigou, porque dá a entender de que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, Davi ele nunca ia se desviar do caminho do Senhor, ele nunca iria fazer algo errado. Então lá, 1 Samuel, só para nós vermos o versículo, capítulo 13, versículo 14. Então disse Samuel a Saul, 1 Samuel 13, 14. Não, é 14 e 13, vamos ver. Vamos para Atos 33, 13 e 33, eu vou achar a referência aqui. Eu copiei errado aqui, não sei. Em Atos, nós temos essas mesmas palavras, 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Gente, errei os dois versículos. Agora ficou ruim. É ele mesmo. É 33? Ficou um pouquinho para frente, né? Pelo menos 33. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas os irmãos conhecem bem o versículo. Eu tenho uma chave bíblica aqui no final da minha Bíblia. Vamos ver se eu acho rapidinho. Atos 13, 22. Atos 13, 22. Ouvimos, pois, todos os homens de Israel se esconderam pela região. Aí já fazendo agora. Aí eu tenho que ver Samuel 13, 22. E tendo tirado a ele, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então 13, 22 é 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 13, 14. Por que eu li errado? Estava em 1 Samuel 14. Eu estava lendo 1 Samuel 14, 13. 1 Samuel 13, 14. Já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor ordenou. Mesmo assim, não é isso aqui. Mas tudo bem. O que nós lemos é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero destacar é isso. Como é que um homem segundo o coração de Deus pôde errar tanto? O fato de Deus ter escolhido Davi não significa, ou não lhe deu garantia, de viver sem pecado. Não significa que ele seria isento de problema. Pelo contrário, como pai, Davi foi um fracasso. Davi, ele foi um grande rei, foi um grande soldado, mas um péssimo pai. Davi se ocupou demais em conquistar território, vencer inimigos,
mas esqueceu de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E muitas vezes nós, como pais, estamos preocupados em justamente conquistar as coisas, dar o de melhor para nossos filhos. Tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. E o que é mais importante, que é a palavra de Deus, nós esquecemos. Eu quero dar para o meu filho a melhor escola. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Duas coisas de errado aí, né? Não tem nada de errado você dar para o teu filho uma escola particular se você tem condições. Nada contra. Mas às vezes nós queremos, tentando, né, talvez cobrir os nossos filhos de cuidados que nós não tivemos, criamos uma criança que se torna um adolescente que vê tudo chegando fácil e não se preocupa, não valoriza nada. E por não ensinar os filhos no caminho do Senhor, por mais que você possa ter dado ao seu filho uma boa educação, ter dado condições de fazer a melhor faculdade, se esse seu filho desviar do caminho do Senhor, você foi um fracasso como pai. Porque a principal preocupação nossa é fazer com que os nossos filhos andem no caminho do Senhor. Davi, enquanto pai, foi ausente e omisso. Nós vemos nos capítulos 13 e 14 de 2 Samuel, a história toda. Nós até pregamos um tempo atrás, a respeito do tema, muito tempo atrás, também acho que na ocasião do Dia dos Pais, no meio do lar, também falamos a respeito disso. Nós vemos a história, uma história que mais parece um drama mexicano, com problemas horríveis, escândalo. O relato escandaliza uma pessoa, talvez, que nunca teve contato com a Bíblia, ao ler esses relatos, fala, mas a Bíblia não é a palavra santa? O que ela conta de Davi? Resumidamente, aqui nós temos Amon, seu primogênito, abusando, estupendo a sua irmã Tamar. Por sua vez, Absalão, irmão de Tamar, indignado com a passividade do pai que não fez nada, ele alimenta durante 2 anos um ódio mortal por seu meio-irmão e trama-lhe a morte. Davi, quando Amon estupou a sua irmã, Davi não quis repreender, porque amava muito. Afinal, era primogênito. 2 Samuel capítulo 13, versículo 22, na minha versão não tem essa informação. Se alguém tiver essa informação, depois lê para nós. Em 2 Samuel 13, 22, assim: porém, Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque odiava Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. 21, desculpa. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Algumas versões trazem assim: Davi não falou porque amava. Alguém tem essa versão? Quem tem essa versão que fala? Ninguém tem? Eu tenho na King James, traz essa informação. Diz assim que Davi não falou com Amon porque amava muito a ele. Davi não repreendeu porque amava muito, por ser filho primogênito. Ninguém tem essa versão aí, não, né? Mas na King James, eu li lá na King James e ela traz essa informação. Eu achei estranho, porque a maioria das Bíblias não traz essa informação. Mas Davi, ele, por amar muito o primogênito, não repreendeu. David. Logo que Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia não quis castigar o seu filho Amon, porquanto o amava muito por ser seu primogênito. Isso, então, novamente, assim como Jacó com José, o primogênito, desculpa, Jacó era o caçula, né? Aqui, Davi com o mais velho, não quis repreendê-lo, deixou a coisa rolar. E a coisa não termina aí. A coisa fica ruim quando Absalão tenta dar golpe de Estado, fazendo com que Davi abandone o reino. Tudo lá em capítulo 13 e 14 de Samuel. Foge, e ainda vê o seu filho
fazendo uma orgia sexual com as esposas de Davi, algo assim ao público. As pessoas vêm da sacada do palácio, vêm. Então, como eu disse, se alguém que não tem contato com a Bíblia lê essas coisas, nossa, mas a palavra de Deus, que santa, está mostrando isso aqui. Né? Tudo por quê? Porque não instruiu, estava preocupado em conquistar território, vencer inimigo, esqueceu de criar os filhos. E quando um filho fez algo terrível, que foi Amon, em abusar da sua meia-irmã, ao invés de repreender, ele ficou quieto, porque era o filho primogênito, era o filho querido. Todo esse drama aconteceu na vida de Davi, um homem, como nós falamos, segundo o coração de Deus. Tudo aconteceu porque Davi não deu a devida atenção às necessidades dos seus filhos quando crianças. Provavelmente esses filhos viviam, eram cuidados por uma ama, né? E ali só vinham na presença do rei de vez em quando. Mas Davi não teve o cuidado de instruir os filhos no caminho do Senhor. Davi não teve o cuidado de falar de Deus para os seus filhos. Talvez Davi deu realmente o melhor para os seus filhos. Talvez Davi criou nos seus filhos, deu a ele a possibilidade de aprender estratégias militares, gestão de governar um país, mas não deu o conhecimento da palavra de Deus. E aconteceu o que aconteceu. De novo, um homem segundo o coração de Deus não é garantia de não cair em pecado, de não criar pedra de tropeço para os outros, não ser escândalo para as pessoas. Davi sofreu, nós sabemos que foi de se arrepender de todos os pecados, mas as consequências que vieram foram essas aqui. Então, embora Davi é elogiado, nós vemos lá em Atos capítulo 13, 22, que ele 21, né, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu dei medalha de bronze por causa de tudo isso. Um homem segundo o coração de Deus ignorou a criação dos seus filhos. Talvez você seja um homem temente ao Senhor, sabe que Deus te ama, mas tome cuidado para não se esquecer da sua obrigação como pai. Tenha cuidado de ensinar teus filhos ou o teu filho no caminho do Senhor. Muito do que os nossos pais aprenderam, muito do que os nossos filhos aprendem, vem naquilo que eles enxergam em nós. Então, como eu disse, não basta obrigá-los a virem à igreja, se você mesmo não tem essa disposição. Os filhos observam. Leia a Bíblia, filho. Aí, quando eu ver, o pai está lá. Não é mais jornal hoje em dia, né? Mas está lá no celular, nas redes sociais. Filho, você orou hoje? O pai nunca ora, nem nas refeições. Filho, vai para a igreja. O senhor não vai não, pai? Não, pai. Não, filho, eu vou ficar porque eu vou lavar o carro, está muito sujo. Aproveitar um dia de sol, um domingo. Ou coisas desse tipo, né? E aquilo que é de mais importante, que é criar os filhos no temor do Senhor, ele abandona. A meditação é bem rápida, é bem resumida. Basicamente, o que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: instrua os filhos no caminho do Senhor. Se esforce, se dedique, mostre aos seus filhos o caminho de Deus. Não dê preferência a um do que ao outro. Não escolhe um como sendo melhor do que o outro. Corrija se for necessário. Discipline se for necessário. Para que eles possam andar no temor do Senhor. O que devemos fazer para ganhar a medalha de ouro? Devemos, acima de tudo, cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz que ele se esforça para não ser desqualificado.
2 versículos antes, no versículo 25, ele fala do esforço de um atleta para conseguir o prêmio maior. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a corruptível. O contexto aqui, embora é ganhar almas, e que o prêmio maior seria para nós, e que o prêmio seria maior para nós que ganhar almas dos nossos próprios filhos. Paulo está falando aqui do esforço dele em ganhar almas. E ele se esforça de tal maneira que ele esmurra o próprio corpo. Qual seria o maior prêmio para nós do que ver nossos filhos também recebendo Cristo como seu Salvador? E esse oferecer o maior prêmio para um pai, ver os seus filhos também servindo ao Senhor. Mas, mais do que uma medalha, nós devemos correr como pais. Corrida, aquela que nos foi proposta. Lá está falando em Hebreus 12, né? A corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Como pai, eu devo correr a corrida que Deus colocou na minha vida. E eu espero que meu filho possa olhar e falar: meu pai está correndo bem, eu quero correr como ele. Como uma criança faz, né? Uma criança acha que seu pai, né, assim, na idade ainda dos seus 5, 6 anos de idade, seu pai é o melhor jogador de futebol, seu pai é o melhor maratonista, seu pai ele é o melhor de tudo. E ele descobre que não é nada disso quando for mais velho. Mas que ele possa olhar e falar: meu pai, como ele teve o Senhor, olha, meu pai, ele busca a palavra de Deus, meu pai. E mais ainda, né? Nós não somos perfeitos, nossos filhos falam: meu pai, ele tem defeito, mas olha, eu vejo como ele busca corrigir, eu vejo como ele busca consertar as coisas erradas que ele faz, não encobrir. Imagina o pai falando para o filho: filho, é feio em ti. Aí toca a campainha: quem é? Pai, é o vizinho. Fala que eu não estou. Que exemplo é esse que você está dando para o seu filho? Se você não ganhar uma medalha de ouro, prata ou bronze como pai, que você possa pelo menos fazer aquilo que é proposto, a carreira que lhe foi proposta. Corra ela e conte com as misericórdias do Senhor, que te ajudará a realizar a tarefa de um bom pai. Que nesse dia dos pais você possa buscar ao Senhor e fazer como Josué, servir ao Senhor e incentivar os seus filhos também a servir ao Senhor. Que você não dê preferência a um filho em detrimento de outro, e que você corrija o filho quando for necessário. Mas ele fez isso, só foi uma vez. Não importa. Quem faz uma vez, faz 2 vezes. E depois cria-se um hábito. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos contar com as misericórdias do Senhor para criar e educar nossos filhos no caminho do Senhor. Não é porque os meus filhos são velhos, tá? Velhos adultos, né? Já são adultos, que eu não tenho que me preocupar com o bem-estar espiritual deles. Pelo contrário, devemos continuar orando por eles, para que eles também possam continuar na carreira que foi proposta. Amém? Obrigado.